Sim, galera, bora começar aqui a primeira reunião. Passa aí o slide. Tá chovendo aqui, alguém quer começar? Eu começo. Então, vamos lá, pessoal. O período neonatal, ele se estende do primeiro ao 28º dia do nascimento, e é um período que vai ter muitas intercorrências com a criança. Então, a gente precisa prestar atenção, principalmente nos fatores de mortalidade infantil, para ver a conduta que a gente pode realizar. Os principais fatores são a asfixia ao nascer, o ápega menor que 7 nos primeiros 5 minutos, prematuridade com peso menor que 2.000 gramas, e a idade gestacional menor do que 35 semanas. É importante a gente saber as terminologias, porque elas vão definir muita coisa. Então, o período neonatal, ele é responsável do 28ª semana e ele estende até depois do nascimento, até depois do 7º dia de nascimento. Já o período neonatal, que é esse do primeiro ao 28º dia, ele pode ser dividido em 3. O período neonatal muito precoce, que é até as 24 horas de vida, e esse é o período que mais precisa prestar atenção no bebê. O período precoce, que é do nascimento até o 7º dia de vida, e o neonatal tardio, que é do 8º dia de vida até o 28º. É importante também ver o período lactente, que vai até o primeiro ano de vida. A primeira infância vai do 29º dia até 2 anos, a segunda infância de 2 anos até 6 anos, o escolar de 6 até 12 anos e a adolescência, segundo a OMS, de 10 a 19 e segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 12 a 18 anos. Também é importante a gente ter pré-estabelecida a idade gestacional, o peso ao nascimento e a adequação, porque cada idade gestacional vai requerer uma conduta, o peso vai indicar muitos parâmetros do bebê e se ele é PIG, se ele é GIG, se ele é AIG, vai dizer se ele tem algumas doenças ou não. Então, a idade gestacional, ela é caracterizada por pré-termo, se ela for menor que 36 semanas e 6 dias. Pré-termo extremo, se for menor que 28 semanas. Precoce, se for 28 semanas a 33 semanas e 6 dias. Tardio, de 34 semanas a 36 semanas e 6 dias. Termo é o principal que tem que ficar fixo, que é de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. E pós-termo é quando demora mais do que o esperado, que é maior do que 42 semanas. Já o peso ao nascimento, o bebê é considerado baixo peso se ele nascer menor do que 2.500 gramas. Muito baixo peso se for menor que 1.500 gramas. E extremo baixo peso se for menor que 1.000 gramas. Se o bebê ele apresentar 4.500 gramas, ele tem um peso extremamente grande. Em relação à adequação do peso à idade gestacional, a gente vai usar uma tabelinha de percentil. Se o percentil normal, ele é caracterizado do 10 até o 90. Se ele estiver abaixo do percentil 10, o bebê é considerado PIG, que é pequeno para a idade gestacional. Se ele estiver entre o 10 e o 90, ele está adequado para a idade gestacional. E se ele estiver acima do percentil 90, ele está grande para a idade gestacional. Karen, Oi. volta só um slide. Porque tem a ideia, né, de você divide termo, né, de 37 a ali 42 semanas, na verdade 41 semanas a 6 dias. Nasceu depois é pós-termo, nasceu antes é pré-termo, né? Mas também tem a ideia de pós-datismo. Quando você calcula a data provável do parto, né, a DPP, você considera ali 40 semanas. Então, você pega a data da última menstruação, soma 7 dias, soma 9 meses, e dá aquele cálculo como se o menino fosse nascer com 40 semanas, né? Então, se ele nascer depois de 40 semanas, aí você fala em pós-datismo, né? E depois de Isso, 42 semanas, você já fala em pós-termo, né? Não é assim? isso, exatamente. Pronto. Em relação ao ganho de peso do recém-nascido, é importante a gente ressaltar que na fase inicial, que é até a 16ª semana, ele vai ter um crescimento lento. Então, ele vai ganhar aproximadamente 10 gramas por semana.
Da 17ª à 27ª semana, ele vai ter um ganho de peso acelerado, que é 85 gramas por semana. Da 28ª até a 37 é onde ele ganha a maior quantidade de peso, que é 200 gramas por semana. E acima de 37 semanas, ele vai diminuindo. Aí ganha 70 gramas por semana. Temos algumas intercorrências em relação ao percentil. Quando a gente plota na tabelinha o peso dele para a idade gestacional, o perímetro cefálico para a idade dele, nós vamos ver o percentil. Se esse percentil ele tiver abaixo de 10 e esse percentil abaixo de 10 for decorrente de algum processo patológico intrauterino, a gente considera que esse feto ele sofreu, ele teve algum sofrimento intrauterino, certo? Um retardo do crescimento intrauterino. Esse retardo do crescimento ele pode se apresentar de 3 formas. A primeira forma é um feto simétrico, ou seja, a patologia ela está intrínseca ao bebê. Ela interfere desde o período de embriogênese. Isso acontece porque ele vai ter uma patologia associada à hiperplasia, ou seja, a divisão dele em relação a volume vai estar comprometida. Aí o feto, ele cresce de forma proporcionalmente. É importante ressaltar isso. O feto é totalmente proporcional. Só que ele fica todo pequenininho. Todos os parâmetros dele vão ser menores. Tanto o peso quanto o perímetro cefálico vão estar... E a característica tronco dele, comprimento, vai estar diminuída. A segunda característica é ele ser o bebê assimétrico, né? O cio assimétrico. E isso acontece não mais desde o período embrionário, mas sim a partir do 3º trimestre. E essa é a fase de volume celular. Ele não vai ser mais todo pequenininho, ele vai apresentar partes maiores e partes menores. Então, a cabeça e o membro são poupados e o crescimento dele é comprometido. Aí, ele é mais frequente do que o bebê simétrico e ele também tem melhor prognóstico. E ele pode ser decorrente de cardiopatias, nefropatias, diabetes mellitus e tabagismo. Já o tipo intermediário acontece das 2 formas, tanto de crescimento quanto de volume celular. E ela acontece no 2º trimestre, ou seja, é no meio desses dois tempos. O feto, ele nasce desproporcional também. E a causa são mais causas extrínsecas. São causas mais relacionadas à mãe, como, por exemplo, alcoolismo, tabagismo e o uso de fármacos. Os fetos que apresentam esse retardo do crescimento uterino, ele tem maior chance de morte fetal, de asfixia perinatal, entre outras doenças correlacionadas. Alguém quer ressaltar mais alguma coisa? Não? Não. Então, segunda coisa que a gente vai avaliar é a idade gestacional. E ela pode ser avaliada através do método de Kapur. Ele é um dos mais famosos. Esse método ele vai utilizar parâmetros tanto somáticos, mas também utiliza parâmetros neurológicos. E após verificação de todos esses parâmetros, faz uma soma, divide pela quantidade de semanas e vê se esse bebê está adequado para a idade gestacional que ele apresenta. Então, vai avaliar a pontuação de cada um desses parâmetros. O primeiro parâmetro é a orelha. Então, você vê a característica da orelha e coloca a pontuação. Depois vê o tamanho da glândula mamária. Depois vê a textura da pele. Depois vê as pregas plantares. E coloca toda a pontuação característica de cada uma delas. No final, você soma essa pontuação com uma constante. No Kapur de somática, você soma a constante 204. E depois divide pelo número de dias. Não é isso? Por semanas? Isso, aí você acha o número... Quando você faz isso, ele vai dar a idade gestacional em dias, né? Então, para você transformar de dias para semana, basta dividir por 7. Por exemplo, se cada um desse D5, por exemplo, né? Então, vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 25.
mais 204, 229, né? Você divide por 7 e vai dar a idade gestacional em semanas, né? Depois de dividir por 7, porque aí o cálculo é em dias. Mas Isso. tem a taxa de erro, né? Vai, continua. Ali Já do no somático método neurológico. somático neurológico, a constante é 200 e você vai utilizar duas características a mais, que é a posição da cabeça ao levantar, o sinal do cachecol e o sinal do Charlie. Eles também vão ter uma pontuação característica. Aí faz da mesma forma, soma a constante 200 e divide, aí vai ter o número relativo a dias e divide por 7 para ter o número relativo a semanas. Então, depois disso a gente vai falar da reanimação neonatal. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que deve ser perguntada são os 3 parâmetros de vitalidade. Esse bebê nasceu a termo, ou seja, ele nasceu entre 28 semanas e 41 semanas e 6 dias? Se a resposta for sim, eu vou para a segunda pergunta. Ele tem tônus e inflexão? Se a resposta for sim, eu vou para a terceira pergunta. Nasceu respirando e chorando? Se for sim, esse bebê, ele tá um bebê ok, totalmente saudável, então ele vai para assistência ao recém-nascido termo com boa vitalidade. Inclusive, ele pode ser colocado até em conjunto com a mãe e ficar sempre sendo reavaliada a frequência cardíaca, se ele tá, o tônus dele tá ok, e deixar ele a mãe amamentar. Se alguma dessas respostas for não, nós vamos começar os primeiros passos da reanimação neonatal. A primeira coisa que deve ser feito é colocar uma fonte de calor para esse bebê, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas, é importante ressaltar que é nessa ordem, secar e desprezar os panos úmidos, né? E reposicionar a cabeça. Aí a gente vai começar avaliando a frequência cardíaca e a respiração. É importante a gente ressaltar que a frequência cardíaca é o parâmetro principal para as condutas de reanimação neonatal. Então, aí a gente auscultou esse bebê e a frequência cardíaca dele foi maior que 100. Se a Cara, frequência... com Oi. licença, volta só um pouquinho aí. Eu não Tá. sei se eu perdi essa parte. É só os valores, né? Quando você provém calor, você tem que lembrar que tá dando para escutar direitinho, que eu mudei aqui o microfone. Tá. Pronto. O ambiente tem que estar entre 23 e 26 graus Celsius, não é isso? Isso. E a temperatura do corpo do bebê tem que estar entre 36,5 e 37,5. Não é assim? Isso. Tá Uhum. certo. Então, voltando, a gente analisa a frequência cardíaca. Se tiver maior que 100 e a respiração dele estiver regular, a gente volta para os cuidados de rotina e pode colocar ele em conjunto com a mãe. Se a resposta for não, a gente vai ter que começar a primeira manobra, que é a ventilação de pressão positiva. Essa é a principal manobra e ela tem que ser realizada nos primeiros 30 segundos. E é uma manobra em que você coloca lá o ambu e vai fazer a ventilação no sentido aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Exatamente nesse tempo. Você usa a sua mão com aquela posição de igual você usa para colocar a máscara no adulto. E faz uma leve extensão da cabeça do bebê. É importante também, nessa hora, a gente monitorar a saturação desse bebê, a saturação de oxigênio. E para isso, a gente vai ver, contabilizar os minutos de vida e ver se ela está adequada ou não, para ver se precisa realizar a reposição desse oxigênio. Até os primeiros 5 minutos de vida, a saturação esperada é de 70% a 80%. De 5 a 10 minutos de vida, espera-se que ele tenha de 80% a 90%. Maior do que 10 minutos de vida, de 85% a 95%. É importante vocês saberem essa tabelinha, porque ela cai muito em provas de residência. Se ela não tiver adequada, aí é preciso fazer a reposição dessa saturação de oxigênio. Então, vai oxigenar esse paciente. E aí você vai aumentar a oxigenação a 20% e ficar reavaliando a cada 30 segundos para ver se ela ficou entre esse intervalo adequado. Certo? Alguma coisa para ressaltar? Pronto. Novamente, a cada 30 segundos, a gente reavalia essa frequência cardíaca.
Reavaliou, estava maior que 100, então volta para os cuidados de rotina. Não estava maior que 100, então a gente vai primeiro reavaliar se a nossa técnica ela está correta. E como é que a gente reavalia? Ajustando a máscara, né, a face, ver se tem permeabilidade da via aérea e se está tendo a pressão expiratória adequada. Reavaliei, estava fazendo tudo certinho, e mesmo assim a frequência cardíaca não ficou maior que 100, porque esse é o parâmetro que eu vou dizer que a minha reanimação está eficiente. Se não ficou maior que 100 é porque ainda não está. Então, eu vou passar para o terceiro passo, que é fazer a intubação orotraqueal. Para fazer essa intubação, eu vou ter, em média, 1 minuto. Mas é uma intubação que é muito difícil e às vezes o médico não consegue. Se o médico não conseguir nesse intervalo de 1 minuto, é importante ele voltar para a pressão, para a técnica de ventilação de pressão positiva. Se ele conseguir intubar, ele vai ter que verificar se essa intubação foi efetiva. E para isso, ele vai fazer a capnografia e a ausculta, principalmente a ausculta axilar, para ver se está certinho a intubação. Beleza? Posso passar? Pronto. Oi. Cara, só uma coisa que eu queria ressaltar ali, é como botar um slide, né? Então você começa ali com a PPP, né? Caso esteja a respiração esteja irregular ou a frequência cardíaca esteja abaixo de 100, mas lembrar que em caso de hernia diafragmática você não pode fazer a PPP, né? Porque se você imaginar que alguma víscera está, por exemplo, o estômago está ali dentro da caixa torácica, à medida que você joga, você insufla ali, está jogando ar dentro de um órgão e vai acabar dificultando mais a respiração do bebê. Né? Então você faz uma intubação. E é isso, né? E lembrar dos pontos de foco de onde você vai auscultar para ver se selecionou ali a traqueia mesmo, né? Se não foi ali para o estômago, se não for seletivo. Isso. Posso passar? Pode. Pronto. Fez a intubação, reavalia novamente. Se a frequência for maior que 100, você vai extubar o paciente e vai manter a saturação esperada, né? Se a minha frequência ela tiver menor do que 100, eu vou ter que novamente reavaliar se a minha técnica está correta. Como é que eu avalio? Veja a posição da cânula, veja a permeabilidade da via aérea, veja a pressão expiratória e vou aumentar a oferta de oxigênio, né? A saturação entre 100 e entre 60 e 100%. Aí eu vou avaliar novamente. Agora, se o bebê continuar com a frequência cardíaca caindo, eu vou ter que tomar outro cuidado, porque se ela chegar abaixo de 60, a manobra ela é diferente. Agora um indício que o bebê precisa de uma massagem cardíaca. Se a frequência dele ficar maior do que 60, eu vou continuar mantendo a intubação orotraqueal até ela ficar acima de 100. Mas vamos lá. Ficou abaixo de 60, começa a minha massagem cardíaca. Aí eu vou ter que ter todos os parâmetros de massagem cardíaca. E é importante que para iniciar isso, o bebê ele já esteja entubado com a saturação de 60 a 100%. A técnica é colocar esses 2 polegares no terço inferior do externo e fazer as compressões. 3 compressões para cada uma ventilação. E ficar fazendo isso por 60 segundos. Não é isso? Pronto. Isso, exatamente. Você tem várias manobras. Essa é a melhor, né? Tem que você segura assim e vai fazendo com 2 dedos. Tem uma também que eles colocam 2 dedos assim, mas não é muito bem indicada. E lembrar que você faz uma compressão de mais ou menos 1/3 do volume do tórax, digamos assim, da altura do tórax do bebê, né? Lembrando que para a compressão ser efetiva, o tórax tem que voltar ao normal. Então, você afunda e ele tem que voltar ao que ele era. Aí faz 3 para cada uma ventilação. A manobra que é só com 2 dedos, ela é muito cansativa para o médico e não é tão efetiva quanto
a com os 2 polegares. Então, por isso que ela é a com 2 polegares é mais utilizada. Lembrando que essa manobra ela pode causar alguns problemas futuros que precisam ser avaliados, como, por exemplo, o pneumotórax. Então, aí passou os 60 segundos, vamos reavaliar de novo. Se a frequência cardíaca subiu, a gente mantém o bebê entubado e fica avaliando. Se não, a gente continua fazendo essa massagem cardíaca, fazendo todos os ciclos. Se a gente reavaliar com 30 segundos e ver que a técnica ainda está ok da massagem cardíaca, se a gente reavaliar a cânula, ela estiver ok, permeabilidade da via aérea ok, pressão inspiratória ok, e a saturação, a pressão entre 60% e 100% também estiver ok, mas ainda assim o bebê não conseguir aumentar essa frequência cardíaca, a gente vai ter que começar a usar drogas. Aí a droga utilizada vai ser a epinefrina, porque ela causa uma vasoconstricção periférica e aí ela aumenta o fluxo sistêmico no coração. Então, assim, ela ajuda bastante nesse momento. Só que a gente vai fazer a droga e ficar reavaliando. E essa reavaliação ela só vai durar até 10 minutos, porque pós 10 minutos não é mais considerado efetivo ficar tentando reanimar esse bebê, certo? Mais alguma coisa? Pronto. Passou tudo isso, vamos supor que o bebê está vivo, está bem. Nós vamos ver a qualidade dessa reanimação. E a gente analisa isso através do APGA, que é uma tabelinha, como vocês estão vendo, que vai analisar essa qualidade de reanimação do 1º ao 5º minuto. Lembrando que o APGA, ele é retrospectivo, você faz depois que está tudo ok. E ele não vai ser parâmetro para fazer reanimação. Depois que você faz a reanimação, você inicia o APGA. E as características, os parâmetros que vocês vão utilizar são a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e a cor. Como vocês podem ver, cada um deles tem uma numeração, 0, 1 ou 2. No final de tudo, você soma a quantidade e se ele der maior que 7, o APGA foi com sucesso. O bebê nasceu e a qualidade de reanimação foi com sucesso. Depois, aqui a gente vai ter falar um pouquinho a respeito da circulação neonatal. A circulação neonatal é um pouco diferente da circulação normal. Tu quer explicar isso ou tu quer que eu explique, Yuri? Eu posso explicar. Pronto. Qualquer coisa vocês ajudam aí. Beleza. Então, vamos começar aqui pela placenta, certo? Você tem artéria e veia, né? Aí, seguindo essa, tá vendo essa veia bem vermelha, ela é que vai trazer o oxigênio, certo? Porque o oxigênio não está sendo, as trocas gasosas não estão sendo feitas com o pulmão do bebê, estão feitas sendo com o pulmão da mãe. Então, vem aqui esse sangue com oxigênio, certo? Aí, ele vai se ligar aqui, tá vendo que veia hepática direita, tem veia cava inferior. Essa veia cava inferior vai levar o sangue oxigenado até ali o átrio direito, certo? Você vê aqui que tem uma comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo, que ela vai passar pelo canal... ajuda. É o forame oval. Isso, forame oval, exatamente. Vai passar pelo forame oval, vai vir aqui pela aorta, né, do átrio esquerdo para a aorta, e da aorta ela vai para o cérebro. Então, oxigenou esse órgão nobre, vai descer, ok? Quando desce, ela vai passar pela veia cava superior, né? Seria a veia cava superior, desce aqui para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele joga para o tronco pulmonar. Só que não vai ter a troca gasosa do tronco pulmonar como é do bebê, né? Como é na gente. Porque as trocas gasosas serão feitas com a mãe que vai fazer as trocas gasosas. Então, desse tronco pulmonar, ele vem aqui para a aorta, através do canal arterial, e do canal arterial
ela vai descendo até a placenta de novo. Então, voltando, vem pela veia, certo? Vem pela veia cava inferior, o sangue oxigenado, passa para o átrio direito, passa do átrio direito para o átrio esquerdo, através já esqueci de novo. Forame oval. Isso, forame oval. Aí, do átrio esquerdo, sobe para o cérebro, né, através da veia cava. Depois, do cérebro, ele desce desoxigenado pela veia cava superior, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, vem pelo canal arterial, desce pela aorta e continua toda a circulação. Lembrando que, quando ele nasce, por que vai do direito para o esquerdo, né? É sempre um sistema de pressão, isso é sempre um sistema valvar. Então, como a pressão sistêmica vai ser maior, você tem uma pressão maior do lado direito do que do lado esquerdo, fazendo com que o forame oval permaneça aberto, sistema de válvula. Quando a criança nasce, o outro lado é que vai ficar com maior pressão. Então, esse forame oval, ele vai fechar mecanicamente como um sistema de válvula e depois que ele fecha, como se não abrisse mais, né? E a alteração da oxigenação, da pressão de O2, vai fazer com que haja esse fechamento do canal arterial. Mais alguma coisa? Só que alguém pode falar? uma coisa. No começo, a circulação maior vai ser a decorrente da circulação placentária, que tem mais pressão. Por isso que a direita ela tem uma pressão maior que a esquerda. Quando o bebê nasce, não tem mais a placenta. Então, a circulação sistêmica é que ela se torna maior do que aqui é inexistente agora. Por isso que a esquerda se torna maior. Aí ela que fecha o forame oval. Pronto, basicamente é só isso. Lembrando que o sangue oxigenado, ele chega através da veia umbilical e o sangue não oxigenado, ele sai através da artéria umbilical. Você tem 2 artérias umbilicais e uma veia, né? Uma veia com um calibre maior. E lembrando que todos esses, tanto do venoso, quanto arterial, quanto forame oval, pós-nascimento, eles têm uma parada funcional e depois eles têm uma parada anatômica. Eles deixam de existir no bebê. E isso mostra, né, se o bebê vai ter alguma intercorrência depois ou não. Acabou. Show. Vamos para a aula 2? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Felipe? Não, aí foi boa a apresentação, show de bola, né? A gente falou basicamente deixa eu ligar aqui, ó. A gente falou basicamente do quê? Dos termos, né? Do começo lá da neonatologia. É bom a gente dar uma espécie de uma revisão bem simplificada mesmo da coisa, né? Então, os termos importantes na neonatologia, para começar, é o que é um neonato, né? Que é quando o bebê nasce, do primeiro dia até o 28º dia é neonato. Ou seja, do 29º dia para frente, eu já não considero mais neonato, tá certo? Tanto é que se ele morrer no 29º dia, por exemplo, vai ser se ele morrer antes, né, ou seja, entre o primeiro e o 28º dia, a gente chama de morte neonatal. Né? Do 20º dia para frente já não é mais assim. E com relação, por exemplo, à idade gestacional, existem várias formas da gente tentar, né, pelo menos, identificar a idade gestacional, tanto enquanto o bebê ainda está dentro do útero da mãe, quanto fora. Né? Então, por exemplo, geralmente a gente tenta fazer a idade gestacional, estipular ela a partir da data da última menstruação. Né? Só que muitas vezes a mulher não sabe a data da última menstruação. E só para lembrar, a data da última menstruação vai ser o primeiro dia da menstruação, e não o último dia da menstruação, né? O melhor método para avaliar a idade gestacional ainda é intraútero
tá certo? No primeiro trimestre, quando você faz a ultrassonografia. A ultrassonografia no primeiro trimestre vai avaliar basicamente o quê? O CCN, o comprimento cabeça-nádega, né? E ela é muito eficiente porque ela vai dar uma margem de erro aí de aproximadamente 7 dias, para mais ou para menos, né? A partir do segundo trimestre, a ultrassonografia já não é tão eficiente, né? Ela vai avaliar o diâmetro biparietal, né? E a partir do terceiro semestre ainda tem uma disparidade um pouco maior, que pode ser até de 4 semanas, não é isso? Aí, existem também outras formas, como, por exemplo, os movimentos fetais, né? A gente consegue perceber os movimentos fetais a partir da 16ª semana, mas isso aí não é muito eficiente, porque eu só vou saber que o feto tem mais de 16 semanas, mas eu não vou saber qual é a idade exata, né? Do mesmo jeito, o raio-x, né? Uma grávida, ela pode sim fazer raio-x, ela aguenta até 100 radiografias, né? Sem ter nenhum defeito no feto, mas ela só vai detectar a presença de esqueleto, né? Ou seja, o esqueleto se forma a partir do 12º dia. Ou seja, eu só vou conseguir dizer que o feto tem de 12 semanas, 12ª semana, no caso, né? De 12 semanas para frente, mas eu não vou conseguir dizer mais que isso. E existem aquelas situações onde o bebê nasce e você não sabe a idade gestacional. Você não sabe se ele nasceu com 37 semanas, com 40 semanas, né? Aí, a partir daí, a gente tenta fazer a idade gestacional do bebê a partir das características clínicas. É por isso que a gente usa o Capurro, né, ou o Ballard, que são métodos em que eu vou avaliar várias características clínicas do bebê, como a Karen já falou aí, e eu somo ela com 204, divido lá por 7 para saber a quantidade de semanas, né, e para tentar estipular a partir daí a data, né, a idade gestacional, ou seja, com quantas semanas esse bebê nasceu, né? Bom, dos termos, em relação aos termos, é isso aí, né? Aí, a partir da reanimação neonatal, acredito que a Karen já falou muito bem sobre isso, não tem muito o que revisar, não é? Até porque é muita questão de esquematizar na mente, né? Em que momento você faz a VPP, em que momento você passa para massagem cardíaca, em que momento você passa para as drogas vasoativas, né? Em relação à reanimação, você tem que saber do início, assim, que a VPP é a principal, que a cada 30 segundos você fica reavaliando. A frequência cardíaca é a forma principal de você avaliar se está sendo efetiva ou não essa reanimação. É preciso saber os parâmetros de saturação e o tempo, porque sempre cai em prova. Saber as drogas que vai utilizar. E basicamente isso, lembrar de reavaliar e pronto. E só voltando aqui um pouco ainda, a questão do APGAR, né? Que é o score que você vai avaliar, digamos, o sucesso da reanimação neonatal e tudo mais, ele é feito no primeiro e no quinto minuto, né? Não é do primeiro ao quinto, não. A gente faz no primeiro e do quinto minuto, e se por acaso o APGAR estiver abaixo de 7, a gente continua fazendo de 5 em 5 minutos para ver essa evolução da reanimação, né? Mais alguma? Não, só lembrando que se o bebê se ele for PIG, que é abaixo do percentil 10, não necessariamente significa que ele tem alguma patologia. Às vezes pode ser só genética da mãe, a família Constitucional, né? É totalmente constitucional. Mas se ele for decorrente de um sofrimento intrauterino, aí sim, né, vai ter uma patologia associada. Exato, exatamente. Basicamente é isso aí. Show? Mais alguma? Tá tranquilo aqui para mim. Ok. Então, ok, vamos desligar aí, foi boa. Aí a gente volta com as próximas aulas. Valeu, galera. Valeu. Vou desligar aqui. Valeu.